Versículos da Bíblia para o domingo, o dia do Senhor. Você já parou para pensar como o começo do seu domingo pode impactar o restante da sua semana? Já se perguntou como um simples versículo da Bíblia pode transformar a sua manhã e trazer mais paz, alegria e direção para o seu coração? Ou talvez você nunca tenha imaginado que o domingo, o dia do Senhor, é a chave para viver com mais propósito e conexão com Deus. Se você está curioso para descobrir como essas palavras poderosas podem renovar sua fé e te ajudar a começar o domingo de maneira verdadeira e significativa, você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos explorar juntos 7 versículos que têm o poder de transformar o seu domingo, que vão te inspirar e te motivar a começar o dia com o coração aberto para o que Deus tem para você. Começar o domingo com um versículo bíblico é uma maneira linda de consagrar o dia do Senhor. Então, você está pronto para descobrir como colocar Deus no centro do seu domingo e, quem sabe, até fazer desse momento o mais especial da sua semana? Fique comigo até o final, porque vamos ler e estudar juntos 7 versículos da Bíblia para começar o domingo, trazendo mais gratidão, paz e propósito para a sua vida. E entendo também porque o domingo é o dia do Senhor. Vamos lá! 7 versículos da Bíblia para domingo, que combinam muito com esse momento especial de adoração, descanso e renovação espiritual. Primeiro versículo, Salmos capítulo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando a Bíblia diz, este é o dia que o Senhor fez, é uma verdadeira declaração de fé e gratidão. Quando o salmista diz este é o dia, ele está se referindo ao presente, ao agora, ao hoje. Ou seja, o foco está em valorizar o momento atual, como uma dádiva que vem diretamente das mãos de Deus. Cada novo dia não é apenas uma continuação do tempo, é uma criação especial, pensada e permitida por Deus. Ele fez o dia, criou, planejou, nos deu como um presente. É como se Deus dissesse: ei, eu preparei este novo dia só para você. Está cheio de oportunidades, bênçãos, aprendizados e minha presença. E quando diz, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, é a resposta ao que fazemos com esse presente. Regozijar-se é mais do que estar feliz. É uma alegria profunda, que vem de dentro. Mesmo que nem tudo esteja perfeito por fora. Alegremo-nos quer dizer, vamos celebrar, vamos agradecer, vamos sorrir, vamos viver com propósito. O salmista está dizendo, já que Deus fez esse dia com amor, então vamos vivê-lo com alegria, com gratidão, com entusiasmo. Mas por que esse versículo é tão especial para começar o domingo? Porque o domingo é conhecido como o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus, o dia da renovação da fé. Começar o domingo com essa declaração é como dizer, Senhor, o dia é teu, e eu estou aqui para viver nele com alegria e gratidão. Ele nos lembra que não importa como foi a semana, ou o que vem pela frente, sendo hoje um novo começo, um dia cheio da graça de Deus. E para aplicar de forma prática em seu domingo, acorde e agradeça. Antes de pegar o celular, diga, Senhor, obrigado por este novo dia que o Senhor fez. Coloque um louvor animado que te inspire a regozijar-se no Senhor. Se possível, vá ao culto com esse espírito de gratidão, como quem vai celebrar o dom da vida. Compartilhe a alegria. Seja uma fonte de leveza para sua família, amigos, vizinhos. Às vezes, um sorriso já é um ato de fé. Descanse com propósito. Não é preguiça, é desfrutar o dia que Deus criou. Segundo versículo para santificar seu domingo. Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 10. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Embora fale do sábado, o princípio de separar um dia ao Senhor se aplica ao domingo para os cristãos. Esse versículo faz parte dos 10 mandamentos, dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. E ele fala de algo que, muitas vezes, a gente acaba ignorando na correria da vida, o descanso santo, o dia separado para Deus. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. A palavra lembra-te aqui é mais do que só não esquecer. É um chamado à consciência e ao propósito. Deus está dizendo,
Não deixe que esse dia se perca no meio da rotina. Valorize, separe, santifique. Santificar significa tornar sagrado, reservar algo exclusivamente para Deus. É parar tudo e dizer: hoje, o meu tempo é teu, Senhor. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Deus nos dá tempo para trabalhar, produzir, construir, planejar. 6 dias da semana estão aí para isso. Mas veja o equilíbrio. O ritmo da vida que Deus planejou inclui também pausa. Mas o 7º dia é do Senhor teu Deus. Aqui vem o ponto central. Um dia é dele. Na tradição judaica, esse dia é sábado. Já para os cristãos, o princípio permanece, mas o domingo é considerado o dia do Senhor, por causa da ressurreição de Jesus, e por isso, os cristãos passaram a celebrar e honrar este dia como o dia do Senhor, um dia dedicado ao culto, à adoração e à reflexão sobre a obra redentora de Jesus. Além disso, no Novo Testamento, encontramos várias referências que mostram que os primeiros cristãos se reuniam no domingo para partir o pão, para celebrar a Santa Ceia, ensinar sobre Jesus e orar juntos, como uma forma de celebrar a ressurreição de Cristo e fortalecer a fé. Portanto, o domingo para os cristãos é mais do que apenas o primeiro dia da semana. É o dia do Senhor, o dia que celebra a vida nova em Cristo e a vitória sobre a morte, um dia para louvar, agradecer e renovar a fé. E Deus quer nos ensinar que em meio a tudo o que fazemos, precisamos separar um tempo para descansar nele, adorá-lo e recarregar a alma. Hoje em dia, é tão fácil viver no modo automático. Trabalhamos, estudamos, resolvemos coisas, nos ocupamos com 1000 tarefas, e quando vemos, o domingo virou só um dia livre para adiantar o que não deu tempo. Mas Deus nos lembra: esse dia é meu, e é para você também. Para você descansar em mim, lembrar quem você é, e me colocar no centro de tudo. Aplicação prática para hoje, especialmente no domingo. Desacelere. Deixe de lado a pressa, as notificações, a ansiedade. Adore. Participe de um culto, louve, ore com calma, medite na palavra. Descanse com propósito. Isso não é preguiça. É obedecer ao ritmo de vida que Deus planejou. Aproveite a presença de Deus e das pessoas que você ama. O dia do Senhor também é um presente para nossa alma. O descanso no Senhor não é perda de tempo. É um lembrete de que não somos máquinas. Somos filhos e filhas de um Deus que se importa com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso bem-estar espiritual. Então, ao separar o seu domingo para Ele, você não está apenas cumprindo um mandamento. Você está dizendo: Deus, Tu és prioridade na minha vida. E hoje, o meu tempo é Teu. Terceiro versículo para o seu domingo. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Aqui, Deus está nos chamando a algo muito especial: rever como usamos o tempo que deveria ser dele. A expressão desviar o pé tem a ver com mudar a direção, parar de andar por caminhos egoístas. Em outras palavras, pare de viver esse dia como se fosse só mais um. Ele é diferente. É meu. É santo. E quando ele fala em não fazer a tua vontade, está nos alertando sobre aquele costume de usarmos o domingo apenas para nós mesmos. Para resolver pendências, correr atrás de mais produtividade, buscar entretenimento vazio, ou simplesmente ignorar o propósito sagrado do dia. E chamares este dia deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra. Aqui, o tom muda. Deus não está apenas nos dizendo o que não fazer. Ele mostra o que podemos viver de forma bela. Chamar o dia de descanso de deleitoso é dizer: eu me alegro nesse tempo com Deus. Eu espero por Ele. Eu encontro prazer em parar e estar com o Senhor. É reconhecer que esse dia não é um peso religioso, mas um presente sagrado, um espaço de renovação e intimidade com Deus. Digno de honra quer dizer: trate esse tempo com respeito, com reverência, com propósito. E quando diz: então te deleitarás no Senhor, Deus diz:
Se você me priorizar nesse dia, se você me colocar no centro, então você vai se alegrar profundamente em mim. O deleite aqui não é só alegria. É uma satisfação plena, profunda, que não vem das coisas, mas da presença de Deus. É aquela paz que invade a alma quando a gente se entrega completamente e diz: Senhor, esse tempo é teu. Minha alma é tua. Fala comigo. A aplicação prática para os nossos domingos, ou para tempo separado para Deus é: pare de tratar o domingo como um dia qualquer. Ele é um convite ao sagrado. Desconecte-se um pouco das suas vontades. Conecte-se com os desejos de Deus para você. Reserve tempo intencionalmente para adorar, refletir, orar. Desfrute de estar com Deus. Não apenas cumprindo obrigações, mas se deleitando mesmo. Isaías 58, versículo 13 e 14 é um convite de Deus para vivermos o dia dele com mais consciência, reverência e prazer verdadeiro. Deus não quer que o domingo, ou qualquer dia separado para ele seja um fardo religioso, mas sim um encontro prazeroso, um momento de descanso espiritual e renovação interior. Quando escolhemos honrar esse tempo com Ele, a recompensa é clara: nós nos deleitamos no Senhor. E quando a gente se alegra em Deus, tudo ao nosso redor muda. A perspectiva, o ânimo, o coração. Quarto versículo, Mateus 28, versículo 1 e 6, diz: No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Esse trecho marca um novo começo, tanto no calendário quanto na história da humanidade. Era domingo de manhã, bem cedo, logo após o sábado, dia de descanso e silêncio para os judeus. Mas aquele domingo não seria um domingo qualquer. Ele se tornaria o mais importante de todos os tempos. O dia da ressurreição. Maria Madalena e outra Maria, duas mulheres que seguiram e amaram Jesus, foram até o túmulo onde ele tinha sido colocado. Foram com o coração pesado, levando perfumes para cuidar do corpo dele, ainda mergulhadas na dor da crucificação. Mas quando chegaram lá, algo extraordinário havia acontecido. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Essas palavras, ditas pelo anjo, mudaram tudo. Para sempre. Jesus não estava mais no túmulo. Ele venceu a morte, assim como tinha prometido. O que parecia ser o fim, a cruz, o túmulo, o silêncio do sábado, se transformou no maior começo da história. O domingo nasceu com uma nova luz, a luz da vida eterna. A ressurreição de Jesus não é só um milagre isolado. Ela é a prova viva de que Deus é fiel, que suas promessas se cumprem e que nada é impossível para Ele. Ela é o fundamento da nossa fé. Como Paulo diz mais tarde: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas Ele ressuscitou. E por isso, temos esperança. Porque isso faz do domingo um dia tão especial. O domingo deixou de ser apenas o primeiro dia da semana e passou a ser o dia do Senhor, o dia em que a morte foi derrotada, o pecado foi vencido e a porta da salvação foi aberta para todos. É por isso que, desde os primeiros cristãos, o domingo passou a ser o dia de celebração, culto, comunhão e alegria. Não é apenas uma tradição, é um memorial semanal da ressurreição de Jesus. Como aplicação prática para os nossos domingos. Vá ao culto com o coração cheio de gratidão. Você está celebrando a vida que venceu a morte. Lembre-se que o túmulo está vazio. E se Jesus venceu a morte, Ele também pode vencer qualquer coisa que pareça impossível na sua vida. Comece a semana com fé. O domingo marca um recomeço. Toda vez que o sol nasce no primeiro dia da semana, é como se Deus dissesse: eu continuo ressuscitando esperanças. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. A cruz não foi o fim. E por causa disso, o nosso domingo não é comum, ele é sagrado. É dia de renovar a fé, de lembrar que a vida após a dor, que a vitória depois da luta, e que Deus continua escrevendo histórias de ressurreição todos os dias. Então, neste domingo, ao abrir os olhos, diga com alegria no coração: Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
Quinto versículo para alegrar seu domingo. Salmos 92, versículo 1 e 2. E a Bíblia diz: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Um convite para louvar a Deus logo cedo no domingo. Salmos 92, 1 e 2 é um convite claro e poderoso para começarmos o dia com o coração cheio de gratidão e louvor a Deus, especialmente no domingo, que é o dia do Senhor. O versículo começa dizendo: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aqui, o salmista nos lembra que louvar a Deus é algo que é bom, que é certo, que é essencial para a nossa alma. Não é apenas uma obrigação religiosa, mas uma experiência transformadora. Louvar a Deus não é só agradecer por aquilo que Ele fez, mas também reconhecer quem Ele é. O Altíssimo, o Criador, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Em seguida, o versículo continua dizendo: Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Isso é um convite para começar o dia de forma intencional. Logo pela manhã, ao acordar, somos chamados a lembrar e declarar a misericórdia de Deus, ou seja, o seu amor imensurável e a sua graça que se renovam a cada novo dia. Quando acordamos, temos uma oportunidade única de agradecer pela misericórdia de Deus que nos foi concedida enquanto dormíamos e nos preparar para viver um novo dia na sua presença. Além disso, o Salmo nos instrui a louvar a Deus durante a noite também, lembrando da sua fidelidade, que nunca falha. Durante o dia, podemos ser confrontados com dificuldades, mas, ao final de cada dia, somos chamados a refletir sobre como Deus foi fiel, como Ele nos sustentou e como seu amor nos acompanhou, mesmo nos momentos de incerteza. Esse versículo nos ensina uma prática espiritual muito rica: começar e terminar o dia com louvor a Deus. No domingo, mais do que qualquer outro dia, é uma oportunidade de renovar o nosso compromisso com Deus, reconhecer sua bondade e fidelidade, e celebrar as bênçãos da semana que passou e as promessas da semana que está por vir. Ao cantar louvores ao Senhor logo pela manhã, estamos não apenas começando o dia, mas preparando nosso coração para viver em sintonia com Ele, lembrando-nos de sua misericórdia e fidelidade a cada passo que damos. Portanto, começar o domingo com louvores e agradecimento não é só uma tradição religiosa, é um ato que nos fortalece, nos enche de paz e nos coloca no centro da vontade de Deus, nos preparando para viver aquele dia e toda semana com esperança, confiança e gratidão. Ao render graças a Deus e cantar louvores ao seu nome, estamos colocando o Senhor em primeiro lugar no nosso coração e, como resultado, vivemos com uma perspectiva renovada de fé e alegria. Esse é o convite do Salmo. Não deixe que o domingo comece sem reconhecer a grandeza de Deus, sem declarar sua misericórdia logo pela manhã e sem descansar na certeza de sua fidelidade ao longo da noite. Que possamos, de fato, viver o domingo de uma forma especial, com o coração aberto para a presença de Deus, celebrando sua bondade e vivendo o seu amor a cada momento. Sexto versículo para fortalecer sua fé neste domingo, no dia do Senhor, está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, onde a Bíblia diz: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Um lembrete para participar do culto e da comunhão com outros cristãos. Hebreus 10, versículo 25 nos dá um importante lembrete sobre a importância de estarmos juntos como cristãos. O versículo começa com uma frase clara: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Isso significa que, ao longo dos tempos, sempre houve a tendência de algumas pessoas se afastarem da comunhão com os outros crentes, seja por desânimo, rotina ou outros motivos. O autor de Hebreus nos adverte para que não sigamos esse exemplo de negligenciar a nossa participação na vida da igreja, nos cultos, nas reuniões, onde a comunhão e o apoio mútuo são essenciais para a nossa fé. Participar do culto e da congregação não é apenas uma prática religiosa, mas é uma necessidade espiritual. Quando nos reunimos, não só adoramos a Deus juntos, mas também fortalecemos uns aos outros, nos apoiamos em nossas dificuldades e celebramos juntos as vitórias. A comunhão com outros cristãos é uma maneira de crescer em fé, de ser desafiado a viver de maneira mais fiel e de experimentar a força que vem de estar em unidade com outros irmãos e irmãs em Cristo. O versículo continua dizendo: Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
A palavra admoestações aqui significa encorajamento, exortação, apoio mútuo. A reunião não deve ser apenas uma troca de palavras ou rituais, mas um momento onde nos desafiamos a viver de acordo com a vontade de Deus. Devemos exortar uns aos outros a continuar firmes na fé, a não desistir, a confiar em Deus, especialmente conforme o dia da volta de Cristo se aproxima. O autor de Hebreus ainda destaca que a necessidade de estarmos juntos é ainda mais importante quanto mais o fim dos tempos se aproxima. A perseguição, as dificuldades e as tentações da vida aumentam com o tempo, e, por isso, precisamos mais do que nunca da força e apoio da Igreja. O culto e a comunhão com outros cristãos não são apenas uma escolha, mas uma necessidade para nossa sobrevivência espiritual. Estar com outros cristãos, participar ativamente da Igreja, ajudar uns aos outros a manter-se firmes na fé é algo que nos mantém preparados para o que está por vir. O dia da volta de Jesus está mais próximo do que nunca, e é importante que, como corpo de Cristo, continuemos nos reunindo, nos encorajando e nos fortalecendo mutuamente para que não nos desviemos, mas continuemos firmes na nossa caminhada cristã. Em resumo, Hebreus 10, 25 nos lembra da importância de não deixar de congregar, de não negligenciar o culto e a comunhão com outros cristãos. Participar das reuniões da Igreja é essencial para o nosso crescimento espiritual, para nossa força na fé e para o nosso apoio mútuo. Devemos nos exortar e apoiar uns aos outros, especialmente enquanto o dia do retorno de Cristo se aproxima. O culto não é apenas uma tradição, é uma fonte de renovação e preparação para a vida que Deus deseja para nós. Sétimo versículo para começar este dia santo está em Salmo 5, versículo 3, onde a palavra de Deus diz: De manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, de manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5, 3 é um versículo poderoso que nos ensina a começar o dia com oração, entrega e vigilância espiritual. Ele diz: De manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, de manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Essas palavras, ditas por Davi, revelam uma prática profundamente intencional e pessoal de buscar a Deus logo ao acordar. A primeira parte do versículo, de manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, nos ensina que a primeira voz que devemos dirigir ao longo do dia é a de Deus. O começo da manhã é o início de tudo, e Davi nos convida a começar o dia falando com Deus, buscando sua presença desde o começo. Isso é um ato de priorizar Deus, antes de qualquer outra preocupação ou tarefa que possa surgir ao longo do dia. O fato de ser de manhã não é apenas uma questão de tempo, mas de colocar o Senhor em primeiro lugar. Ao orar logo ao acordar, estamos dedicando o nosso dia a Ele, reconhecendo que nossa força e direção vêm do Senhor. A segunda parte, de manhã me apresentarei a ti e vigiarei, traz à tona a importância de se apresentar a Deus com sinceridade e de forma aberta. Apresentar-se a Deus de manhã é como dizer: Senhor, estou aqui, estou disponível, e te entrego este dia. Essa ação de se apresentar diante de Deus é uma entrega total do que está por vir, uma decisão de deixar o controle nas mãos dele. Isso também mostra vigilância. Davi não apenas ora e se entrega, mas também vigia. Ele reconhece que, enquanto coloca seus planos e preocupações nas mãos de Deus, é essencial estar alerta espiritualmente, atento à sua direção e aos seus sinais. Vigiar aqui significa estar desperto espiritualmente, preparado para o que o Senhor quer falar durante o dia, seja em momentos de oração, seja nas situações cotidianas. A vigilância também implica estar atento às tentações e desafios, mantendo-se firme na fé. Esse versículo é um convite maravilhoso para iniciar o dia com oração e compromisso com Deus. Ele nos ensina a começar o dia com uma atitude de humildade e dependência, buscando a Deus antes de qualquer coisa. Apresentar-se a Deus de manhã não é apenas uma formalidade, é uma escolha de entregar o dia, os planos, os desafios e as decisões ao Senhor, e também de estar vigilante espiritualmente, pronto para ouvir sua voz e caminhar em sua direção. Em resumo, Salmo 5, 3 nos desafia a começar o dia com oração, entregando nossas vidas a Deus e permanecendo atentos à sua vontade. Ao fazermos isso, colocamos Deus no centro de tudo, buscamos sua sabedoria e força, e nos preparamos para enfrentar o dia com confiança e paz, sabendo que Ele está conosco em cada passo. É uma prática que nos alinha com a vontade de Deus e nos fortalece para viver com propósito e vigilância ao longo de toda a jornada diária. E então, o que você achou desses versículos para começar o seu domingo?
Cada um deles é um lembrete poderoso de que, ao colocarmos Deus no centro logo pela manhã, nosso domingo e toda a nossa semana podem ser transformados. Podemos aprender que a oração ao acordar, o louvor pela manhã e a comunhão com Deus são fundamentais para a nossa conexão espiritual e nos preparam para enfrentar os desafios da semana com fé, confiança e gratidão. Mas esse é só o começo. Ao longo dos próximos vídeos, vamos continuar explorando mais versículos e ensinamentos bíblicos que podem te ajudar a viver uma vida mais plena e conectada com o Senhor. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. No próximo, vamos descobrir juntos como a oração pode ser a chave para a paz em momentos de aflição, e tenho certeza de que você vai se surpreender com o poder dessa prática. E para finalizar, uma oração curtinha inspirada nesses versículos. Senhor, obrigado por este novo dia que o Senhor fez com tanto amor. Me ajuda a vivê-lo com alegria, fé e gratidão. Que minha vida hoje e sempre reflita a tua bondade. Amém. Que Deus te abençoe, que seu domingo seja cheio de luz e até o próximo vídeo.